Entendendo, portanto, a intercessão, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre essa questão da intercessão com os irmãos. O que é oração intercessória? O pastor Samitipe, no seu livro de oração, ele diz uma coisa interessante em relação a isso aqui. Ele diz que a oração intercessória, ela envolve comunhão com o rei e compaixão pelas multidões. Ou seja, ao momento em que nós estamos intercedendo, que nós estamos prostrados diante do Senhor, intercedendo, nós estamos tendo comunhão, estamos participando com o Senhor, mas ao mesmo tempo, nós estamos colocando diante de Deus multidões de pessoas. E isso é compaixão. Então tem que haver isso em nossa. Toda vez que você faz uma oração intercessória, você está tendo comunhão com Deus e está intercedendo por pessoa, está mostrando compaixão por aquela vida. Não está orando somente pelo seu próprio ego, né? Ah, Senhor, faça assim em mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Mas estamos intercedendo por outras pessoas também. Isso é importante para a igreja de Cristo Jesus, tá bom? E aí diz assim, e é compreender a compaixão de Cristo pelas almas. Então, quando eu faço isso, eu estou compreendendo, quando eu me envolvo com isso, envolvo com as almas, com as pessoas, se eu me preocupo com elas, se eu estou cuidando, né, zelando pela vida delas, eu estou fazendo como Deus fez comigo. Ou seja, a minha comunhão com Deus me faz enxergar isso e eu pratico o que o Senhor fez, portanto, nas nossas vidas. Então, eu entendo como foi a compaixão de Cristo pela minha própria vida, tá? Como foi que Ele me amou de forma tão singular, tão especial, né? Coisa que nós nem merecemos, mas o Senhor fez por cada um de nós. Então vamos ver em Mateus 23, 37, olha a intercessão de Jesus aí, diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são o quê? Enviado. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste, né? Quantas vezes? Jesus olhou para Jerusalém, teve aquela compaixão por aquele povo, viu que o povo estava totalmente perdido, longe de Deus, e começou a ter compaixão daquelas almas, e fez essa oração, expressou o seu sentimento de intercessão a Jerusalém. Já pensou se nós cristãos fizéssemos diante, Teresina, Teresina, que despreza o Evangelho. Quantas vezes eu preguei nas ruas, quantas vezes eu fui às casas, né, e rejeitar-te. É uma forma de nós ter compaixão de Teresina, né? Ô irmão, como vai despertar a nossa rua? Rua 7, Rua 15, a tua Socorro. Hã? Já mudou lá, não é mais numeral não. A pessoa, se nós ficarmos em nossa rua, nós somos os príncipes daquela rua ali, né, intercedendo por aquela rua, rua, porque desprezas o caminho do Senhor, porque não ouve o evangelho do Senhor. Senhor, eu estou intercedendo pela minha rua. Então, tem que nascer isso no nosso coração, né? E aí eu estou fazendo oração, portanto, intercessória. Então, nós temos o lamento de Jesus, ele lamentou, tá? Depois ele mostrou a compaixão. Quantas vezes eu fiz isso por vocês? Quantas vezes eu falei para vocês, né? E aí depois temos a forma do amor que ele teve com aquelas pessoas ali. A forma foi a forma da galinha, né? Pegar os pintinhos e colocar. Como essa forma é engraçada de amor de Jesus, né? E nós sabemos que a galinha pode até morrer, mas o pintinho não morre, né? Não tem uma história que conta assim, que pegou fogo e ela colocou os pintinhos lá e ela morreu, mas os pintinhos ficaram tudo vivos, né? Assim Cristo fez também conosco. Ele pode até morrer, mas nós teremos a sua vida, né? Está lá conosco a vida de Jesus, tá bom? E aí nós temos aqui, portanto, o estado lamentável de um povo sem proteção. Deus estava querendo cobrir ali através de Jesus, tanto com a oração, lamentando ali, porque é um povo miserável, incrédulo, não queria ouvir a palavra do Senhor. E aqui está o desprezo pela palavra de Deus.
Nós temos que orar assim também. Ó, família, como eu estou orando por vocês, vocês estão desprezando o evangelho de Jesus. Lá no seu quarto você pode orar lá, lamentar lá, diante de Deus. Senhor, olha para minha família, Senhor, quantas vezes tenho pregado para eles e eles têm lamentado, né? Então, essa é a oração, portanto, de Jesus. Intercessão é a oração por outras pessoas e é um ministério de compaixão. Quem está fazendo oração intercessória não está pensando em si, está pensando no outro, está pensando na cidade, está pensando no bairro, pensando nas famílias ao nosso redor. Então, a oração intercessória é isso, é pensar no outro, sabe? É ter compaixão do outro, colocar diante do trono do Senhor aquelas pessoas que precisam, portanto, conhecer. Então, a intercessão, isso aqui é um ministério de compaixão. Está mostrando a Deus que ama as pessoas e que deseja que elas também sejam salvas e encontrem, portanto, o Senhor Jesus, tá bom? Os heróis da fé foram pessoas de intercessão. Em Gênesis 18, nós vamos ter Abraão pedindo a Deus para não destruir Sodoma e para salvar quem? Ló. Lembra? Oh, Senhor, se lá tiver 45 justos, se lá tiver 35, se lá tiver 20, tiver 10, ele disse, se tiver um, eu não vou destruir. Então, nem Ló também era justo, né? Então, ele disse, se tiver menos um, eu vou fazer isso. Mas ele intercedeu e Deus salvou Ló. Não foi isso? Ele mandou os anjos lá, e o anjo foi e pediu para ele sair com a sua família, por causa da intercessão dele, de Abraão. Tá? Então, ele intercedeu pelo seu sobrinho aqui, ó, tá? Então, ele fez um pedido no caráter de Cristo, no caráter justo de Deus, tá? Será se tu vai matar até o justo? Estou mexendo no caráter de Deus. Deus não mata o justo, não destrói o justo com o ímpio, né? Ele separa, tá? Mas Deus tirou, portanto, Jó. O que nós vamos encontrar na oração de Abraão é compaixão pelas vidas, tá? E Moisés intercedeu pelo povo de Israel no Monte Sinai. Lembra quando estava lá, aquela funegante lá, saindo fogo, fumaça e tudo? Aí nós lemos o seguinte, em Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Então eles colocaram, portanto, Moisés ali no meio, para que Moisés intercedesse a Deus pelas suas próprias vidas. E Deus ia destruir eles. Irmão, sabe disso da história que estavam adorando o quê? O bezerro de ouro, né? Eles iam ser tudo destruído. Mas em Êxodo 32, 11, 13, vamos ter uma oração intercessória de Moisés em favor do povo que adorava, portanto, o bezerro de ouro. Então, Deus iria tocar fogo ali em tudo. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Não foi isso que tu fizeste? Tiraste o povo lá do Egito para trazer para cá, para o deserto, para matar? Olha, Moisés teve essa coragem de falar isso com Deus. Ou seja, foi para isso que tu trouxeste o povo de lá para cá, para o deserto? Matarás ele aqui? Então, Moisés intercede, portanto, pelo povo. Samuel também intercedeu pelo seu povo, que foram acusados de quê? De adorar ídolos. E de fato, eles estavam adorando ídolos, né? Estavam ali com as suas festas pagãs e tudo. E quando Samuel soube disso, lamentou também. Deus disse para Samuel que ia destruir o povo também, porque o povo estava adorando ídolos. E tinha esquecido, portanto, do Senhor. E Samuel faz, portanto, essa oração a Deus. Congregai a todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. O povo jejuou aquele dia e orou. Pecamos, ó Senhor, pecamos. Então, houve um reconhecimento. Então, Samuel fez isso, então ele teve o trabalho de compaixão pelo povo, não deixou que Deus fizesse ou vingasse ali, portanto, né, a traição e o adultério que o povo estava cometendo contra o Senhor. Tá? O rei Davi intercedeu a noite toda em favor da vida do seu bebê. Lembra disso que Deus disse que queria matar o bebê?
que ele não iria nascer, não ia permanecer vivo. E Davi, ele se colocou ali, mesmo sabendo que Deus o puniria por causa do pecado que cometeu. Bom, sabe que aconteceu o adultério dele, o primeiro filho que ele teve com a mulher de Urias, não pôde viver. A mãe nasceu, mas teve uma enfermidade, e durante uma semana ele ficou orando ao Senhor, pedindo, jogando cinza na cabeça durante uma semana inteira. Depois de uma semana, um servo chegou e disse: Davi, teu filho já faleceu. Ele levantou, bateu a poeira e vamos festejar, fazer uma grande festa. O cara ficou assim: mas por que agora? Passou uma semana lamentando aí. Ele disse: enquanto estava com a vida, eu falei com Deus. Agora eu não posso fazer mais nada. Deus o levou para ele, né? Então assim, mas ele fez exceção, mesmo sabendo que Deus iria puni-lo. Tá? Então, observa aí, a compaixão independe, meus irmãos, de qualquer circunstância ou de qualquer resposta de Deus para nossas vidas. Mas o que nós temos que demonstrar para Deus é que temos compaixão pela vida. Tá bom? Não interessa se Deus vai dizer, se Deus vai responder positivo ou negativo. Portanto, nós vamos falar com Deus e dizer: Senhor, está acontecendo isso. Não deixa que isso aconteça com esse povo sem te conhecer. Tá? Salomão, ele pediu a Deus para ouvir as orações do povo pecaminoso e perdoá-lo, quando ele dedicou o templo. Lembra que Deus disse para Davi que ele não poderia fazer porque era um homem sanguinário, mas que Salomão, portanto, tinha o direito de fazer o templo. E quando terminou de construir todo o templo, Salomão faz a dedicação e intercede pelo povo: Senhor, perdoa o pecado deles, né? Perdoa o pecado desse povo, né? Que eles possam entrar no templo, né? Para adorar o nome do Senhor. E está aí, em 1 Reis, capítulo 8, é uma oração todinha de perdão de Salomão falando com Deus, intercedendo por aquele povo que Deus havia, portanto, rejeitado, né? E Elias intercedeu em favor de um menino para que ele fosse restaurado a vida, em 1 Reis, né? O casal que recebeu, e que recebeu ele tão bem, e quando logo após saiu, a criança do casal faleceu, e depois Elias voltou e pediu ao Senhor, intercedeu para que a vida voltasse, e voltou, né? O Senhor meu Deus, faz com que a vida deste menino torne a entrar nele. E aconteceu, foi uma ressurreição que Elias praticou ali no Velho Testamento. Nós temos uma das primeiras ressurreições praticadas por um profeta de Deus, está aí, Elias, tá? No Velho Testamento, a ressurreição de uma criança. O Novo Testamento ensina que a intercessão é uma responsabilidade de todos os crentes. Irmão, viram que no Velho Testamento era sacerdote, era o rei, né? Era um profeta que estava intercedendo pelo povo. Não era o povo, era um profeta, alguém que estava na frente, né? Falando com Deus, intercedendo. Já no Novo Testamento, vai mostrar que todo cristão, todos nós, temos a responsabilidade de interceder por todos os crentes e por todos os amigos que nós conhecemos, tá bom? 1 Timóteo 2, de 1 a 3, diz o seguinte: exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Todos os homens, pelos reis. Como nós não temos reis no Brasil, nós temos o quê? Presidente, né? Presidente. E por todos os que exercem autoridade. Aí vai entrar aqueles ministros, né? Vereador, governadores. Então, todas as autoridades também devem fazer parte das nossas intercessões. Mesmo não gostando dele, mas devem fazer isso. Tá? Temos que orar também por eles. Tá bom? Temos que amá-los. Para quê? Olha aqui o que Deus coloca para nós aqui. Para que tenhamos
uma vida tranquila, tá? E sossegada. É isso que acontece na intercessão. Ou seja, eu estou orando para que o nosso presidente, né, ele possa ter a cabeça no lugar, possa dar ouvido, né, aos conselheiros cristãos, possa abrir o seu coração, para que Deus possa ali dirigir os passos, né, e conduzir esse grande Brasil que é enorme, é tão grande, né, e que os seus ministros também coloquem o juiz no lugar também. Então, nós temos que interceder para que Deus possa mudar toda essa história, né, e que nós tenhamos, portanto, tempo de paz, um tempo tranquilo e um tempo de sossego, né? Em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Não vamos brigar com Ele, mas vamos interceder por eles, orar para que mude isto, né? E é através da oração que realmente mude toda a história, né? Nós sabemos, temos aí um testemunho muito bom da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul era uma Coreia muito fechada, né? Ou seja, o socialista lá estava tomando de conta lá, matou muita gente, mas um grupo, 1% daquele povo lá era cristão. E esse 1% ficava nas praças de joelho, ajoelhava dia e noite, para que Deus mudasse a história da Coreia do Sul. E mudou. Hoje é de primeira, né? Não é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ainda é comunista, né? É comunista lá. Mas a Coreia do Sul, ela é toda cristã. E prosperou. Tá? E prosperou. Então, que nós possamos também nos ajoelhar e fazer intercessões a Deus pelo nosso Brasil. A intercessão ela deve ser feita também pelos doentes. Tiago diz uma coisa lá, em Tiago 5, versículo 14, tá bom? Ele disse, está doente alguém de vós, ou algum de vós? Chame quem? Os anciãos da igreja. Quem são os anciãos da nossa igreja? Para orar pelos doentes. São os mais idosos. São irmãs e irmãos experimentados na palavra. Tá? Então, esses irmãos que têm um conhecimento mais largo, né? São ótimos conselheiros. Esses irmãos devem ser chamados para estar fazendo esse papel de orar por esses irmãos enfermos. Tá? E chame os anciãos da igreja e estes orarão sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Tá bom? Então havia essa prática, né? De colocar o óleo, é um óleo que você vai ungir. O que é unção? Unção é da pressão sobre a enfermidade. A ruim trabalho no hospital sabe isso aí, que vai lá, o doente está lá com dor, né? Então você vai dar hoje é um remédiozinho para a dor passar, mas era um óleo que passava, vamos passar muito óleo de azeitona, né? Ou óleo de oliva, óleo de piqui, para poder passar. É bem quentinho. Você passa sobre a enfermidade aqui, ó, e ela passa, tá? Então, de mamona também, né? Mamona. São, o doutorzinho da Socorro. É ungir. É isso que ele fala aqui, ó. Ungiu com óleo, certo? Em nome do Senhor Jesus, tá? Então, você vai lá e está fazendo essa prática lá com os irmãos. Se não tiver o óleo, faz só oração, tá? E unge ele com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Jesus Cristo está no céu intercedendo por nós. Lembra que ele disse, estarei com o Pai intercedendo por vós? Então, observe que é um ministério duradouro, né? Em Romanos 8, 34, o Espírito Santo também intercede por nós, em Romanos 8, 27 e 26. Então, até Jesus, até hoje, intercede por nós. Ele e o Espírito Santo também intercede por cada um de nós. Então, observe que é um ministério, meus irmãos. Oração intercessória deve ser um ministério da igreja, está orando e intercedendo, não por nós agora, mas porque nós já temos Deus intercedendo por nós. Então, nós vamos interceder por outras pessoas que precisam, né?
precisa também do Evangelho de Jesus. O despertamento espiritual acontece quando o povo se põe em quê? Em oração a Deus pelas almas perdidas. Para isso, devemos confessar os nossos pecados e voltar ao primeiro amor e depender exclusivamente de Jesus. Todo o despertamento espiritual até hoje aconteceu porque o povo se voltou a Deus em oração e a leitura da palavra, irmãos. Não há outro meio. É quando o povo se volta. Por isso que Deus muitas vezes dizia para os profetas: manda o povo se preparar que amanhã eu visitarei vocês, né? Então, é voltar-se para Deus. O meio é esse, para que Deus possa produzir dentro de nós avivamento, despertamento, para que tenhamos um coração realmente intercessor pelas almas perdidas e pela a própria igreja, né? Pelos próprios irmãos, que tem irmãos tão desanimados, fracos, né? Não estão nem aí para os cultos de oração, não estão nem aí para a reunião, né? Os afazeres muitas vezes tomam de conta da gente, a gente também se deixa levar por isso, né? E aí a gente fica cansado e não vem, às vezes, estar intercedendo ali um momento de oração com as pessoas, né? E nem também ler a Bíblia, né? Muitos ficam impedidos aí por causa do cansaço, por causa do trabalho, da fadiga, né? Então essas coisas vão consumindo a gente, vão tendo assim, não recorrer para Deus. Senhor, me dê força, né? Para continuar, me dê força para que eu tenha um tempo a mim, nem que seja 2 minutos ali, lendo a palavra do Senhor e 5 minutos em oração. Tem que recorrer para Deus. Se não correr para Deus, não ficar a mesma pessoa, do mesmo jeito, e mais na frente vamos dar mais trabalho ainda. Então, precisamos estar buscando a Deus esse despertamento. Entendendo a súplica, na próxima quarta-feira,